Sabe por que eu coloquei essa carinha? Ó, agora tá valendo, hein? Eu raramente tive rindo, cara. Então, eu te acho um diretor muito sério, pô. Então, eu falei, cara, eu vou pegar o Nilo hoje. Eu tô até na minha biblioteca, olha aí. Aí, você tá igual esses caras pela entrevista aí, pô. É sensacional. Deixa eu tirar essa porcaria aqui, cara. Senão não vai ter graça, não. Mas foi bom te ver rindo, cara. Foi legal. Você ri Não, eu tenho rido pouco. bastante, Você porque... ri pouco com a impressão minha. Não, só impressão sua. A impressão minha? Tá bom, deixa eu tirar aqui esse Mas esse negócio, cara. negócio é essa biblioteca aí é a paródia para todas as lives. Todo mundo que entra entrevistado tem uma Tem uma, biblioteca atrás, tem uma porcaria dessa, né? Tem uns que e vira um tanto de batata, né, livro. cara? E é interessante que eu tenho tido as reuniões lá com o povo lá no Canadá e nos Estados Unidos, eles, pô, você lê livro pra caramba, você já leu esses livros todos? Eu falei, li todos eles. Não, cada reunião que eu ia fazer com você lá, pô, você me passava 2 livros para ler. Eu vou lá mais não, cara. Eu fico indo lá, o cara fica me passando livro para ler, mano. Não vou lá mais não. Não, mas eu li no Kindle, né? De vez em quando só. Aí outro Legal. dia, e outro dia é o seguinte, você podia indicar uns livros aí pra gente. Não, depois eu te passo uma lista de livros aí e tudo mais. Mas fica bonito, cara. Fica show de bola os livros atrás, assim, fica massa. Isso aí é só um fundo do meu. É uma imagem, né? Ah, cara, você me enganou, mano. Sério, que imagem. É ver a perspectiva agora, dá pra ver, velho. É, Não, o meu é sério. O meu tá lá, ó. Tá até tombando a estante. eu não tenho stand de livro, não. Eu não gosto de ler, não. Eu sei ler só as gravuras. Só sei ler gravura. Uma das falas mais sensacionais do cinema nacional, cara. Pois Ô, é. Nilo, sem tomar muito seu tempo, já tomando, cara, Marcionílio ou Nilo? O que você prefere, cara, que te chame? Ah, Nilo, Nilo? normalmente as pessoas têm dificuldade de falar Marcionílio, né? Então eu já logo falo Marciolino, Marcolino. Então Nilo resolve a parada Pô, e aqui, ó, eu tá tô com a valendo. minha jaqueta da Shield, ó, que eu sei que você também é um fã. Isso aí. Eu escutei uma crítica à Shield, sabia? Um grande amigo meu falou que a Shield é uma corporação muito controladora. Ela controla muito os heróis. Eu falei, cara, herói não é bagunça, não. Você tá achando? Tem que ter um. Não, tem que Tem organizar. que Eu acho. ter, inclusive, se você passar a olhar mais os heróis, se você assistiu The Boys, você vai ver que Hum. os heróis não são mais, não é aquilo que a gente pensa que é. Tem rede social e a vida é outra coisa. E erra também. A Shield tem Aquela que. é A Shield tem que. Você já viu The Boys? Não, The Boys não, cara. Então, cara, eu te aconselho. Que depois você The vai Boys. ver que transforma os heróis traz eles para a vida normal. Tipo, os caras fazem merda. Você até assiste, depois você me conta. Boa, tá anotado aqui. The Boys. Legal. Nilo, então, vai ser Nilo, então, que eu vou te chamar. Nilo, quem que é o Nilo hoje, assim? Né? Não vou puxar a minha história, né? Mas quem que é o Nilo hoje, assim? O que que ele faz de profissional, tá? Se Pois é, você hoje eu puder. sou diretor técnico na empresa 1, né? Já estou na empresa 1 há 7 anos, tempo demais. Mas sou diretor técnico lá, responsável por todas as áreas de desenvolvimento de software e hardware, relacionamento com o cliente e entrega de serviço. Então, Uhum. profissionalmente há muito tempo eu estou na área de gestão, né? Então, acaba que toda vez que eu tomei uma decisão que eu queria ficar só na parte técnica, eu fui para gestão, sei lá. Mas isso, eu acho que a gente é treinado para isso. Então, na minha formação profissional, eu, eu, eu fui muito treinado. Trabalhei 15 anos na indústria e entrei lá com 18 anos. Então, assim, eu formei uma carreira profissional muito. Eu tive um crescimento grande dentro dessa empresa que eu entrei como auxiliar de expedição. Uhum.
E depois eu saí de lá como gestor de TI. Então, assim, e lá dentro eu aprendi muitas coisas e a empresa tinha um foco muito grande em formar liderança, formar pessoas, e eu entrei aí, estou aí na gestão desde a saída lá, fiquei lá com 4 anos como gestor, e a partir daí, todas as vezes que eu saí, tentar fazer as coisas técnicas, não se responsabilizar por ninguém, eu fui conduzido para as áreas de gerencial, gestão e hoje direção. Entendi, Nilo. Então foi uma coisa orgânica, ou foi uma coisa que você procurou, assim? Você foi sendo direcionado para gestão? Porque tem gente que prefere seguir um caminho técnico, né? Assim, eu vou ser o técnico mais foda que tiver e não quero trabalhar com pessoas. No seu caso, foi um pouquinho de cada, ou você falou assim, não, agora eu acho que eu posso agregar mais na parte da gestão? Como é que foi esse processo? Assim? Bom, vou até contar a minha história, né? Vamos dizer assim, que é uma história Opa! até meio longa, né? Porque já estou fazendo 33 anos de. Deixa eu ver. Eita ferro! Cara, 33 anos de carteira, como se fala, porque eu comecei a trabalhar Carteira? assim. Estou quase aposentado. Caraca, mano! Eu comecei com 14 anos, eu estou com 47, vou fazer 48, então. Uhum. Mas, enfim, eu entrei nessa empresa, é uma indústria aqui, ser inglesa, até muito importante, porque eu conheço a empresa desde criança, né? Que a gente morou ali no São Francisco, a empresa nasceu ali. E, e quando eu ingressei lá para fazer um trabalho de expedição, era basicamente o trabalho ele consistia em fazer preparação das cargas e pedidos que iam ser entregues nos clientes nos outros dias. Então você montava lá um mapa de carga, fazendo conta na mão, para carregar os caminhões, para transferir. E esse era o trabalho da expedição associado lá ao armazém. Mas em dado momento, eu tinha muita habilidade nisso, eu era muito concentrado. Quando você é mais jovem, você é muito concentrado com as coisas. Então eu tinha muita concentração com esse tipo de trabalho, onde que muitas pessoas erravam muito. Imagina uma folha A4 com, sei lá, com 100 quadrinhos para você preencher cor de cera diferente, com variação diferente. Mas esse tipo de trabalho eu não tinha muita dificuldade, não. Mas lá mesmo surgiu uma oportunidade de mudar, na época, para a área comercial, e aí eu mudei para essa área e, e eu ficava vendo o pessoal imprimindo os programas em COBOL, saía na impressora, tudo escrito em COBOL e não sei o quê, e eu devia ter aí uns 21 anos na época, e foi, pô, eu quero fazer isso. Eu decidi, eu quero fazer isso. E aí eu fui e comecei a fazer uma, um curso de programação em COBOL, e assim, eu era muito nerd, vamos dizer isso, se fosse nos termos atuais. Então, sempre estudei muito, tinha muito livro, então acabou que eu dominei muito a linguagem de programação e a lógica, que era algo que surtiu mais natural por alguma razão, eu tinha uma facilidade muito grande com isso. Mas eu decidi fazer aprender a programar e decidi que eu queria mexer com programação. E, e eu estava ali com 21 anos na época. Eu tinha terminado o segundo grau e tinha parado de estudar na época também. Não estava estudando mais porque eu não entrei na faculdade. Um parênteses à parte, era mais difícil ingressar na faculdade e eu tinha que trabalhar durante o dia. O que eu queria fazer, a federal não fornecia à noite, você tinha que ter praticamente uma dedicação, quase que colocava a gente numa condição em que só faz esses cursos só esses que podem ser à noite. Para quem vem de
de uma família mais humilde, sem condição de esforçar, então você tinha que trabalhar mesmo. O aspecto é, você tem que trabalhar para subsidiar o seu estudo. Mas eu vi essa questão da programação, comecei a fazer o curso, estudei, aprendi bastante, inclusive, e decidi que que eu, que eu ia mexer com isso. Quando eu terminei meu curso, quando estava para terminar, esse foi um ano de programação, com a maior parte dele de lógica, que eu lembro que eu não tinha dificuldade nenhuma com isso, eu decidi que eu queria ingressar na área, e eu lembro que na época eu quis fazer um estágio em programação na Ser Inglesa mesmo, da mesma empresa, apesar de eu estar no comercial. E conversando lá não tinha gerente de TI, tinha analista, né? Analistas de sistemas, eles eram os responsáveis. Na época que o analista de sistemas tinha muito mais, vamos dizer assim, poder e conhecimento que o analista corriqueiro de hoje. Então, eu conversando com a pessoa, falei para ela, um dos analistas, falei para ele que se existia possibilidade de fazer um estágio na empresa, para eu aprender mais. Eu já tinha feito o curso, eu estava muito bem no curso. Na época ele me disse que, não, ó, aí ele falou, eu te respondo amanhã. Cara, eu lembro até hoje, era uma quarta-feira. Ele falou, eu te respondo amanhã, quinta-feira. Aí na quinta-feira ele veio e falou, olha, você, infelizmente não dá para fazer estágio aqui não. Aí eu disse para ele uma coisa, eu falei, ok, então amanhã eu vou pedir demissão da empresa, na sexta. E aí, no outro dia, nessa sexta-feira, eu estava indo embora, eu já estava decidido, eu a sair da empresa nessa mesma quinta-feira, né? Aí eu estava indo embora e falei, e aí encontrei com a outra pessoa, o outro analista de sistemas responsável lá pela empresa. E aí eu disse para ele, e aí ele foi para onde você está indo? Esse cara estava entrando na empresa, tinha acabado de entrar. Eu falei, eu estou indo para Savassi. Ele falou, você quer carona? Falei para ele, não estou indo para Savassi. Ele falou, eu também estou indo para lá. Minha esposa trabalha no Minas Tênis. Eu falei, olha, eu estou indo para Exultra, era pertinho na época, lá no colégio Padre Machado, ali na Contorno. Aí ele, ok. Aí eu fui com ele e tal, e me perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei que estava fazendo o curso. Primeira vez que eu vi essa pessoa. Aí eu fui e falei para ele, mas amanhã eu vou pedir demissão da empresa. Porque eu estava decidido do que eu queria. E assim, eu era jovem, eu queria de fato trabalhar com tecnologia, eu tinha que buscar alguma coisa nessa área, porque eu via que eu tinha condição de me desenvolver ali. Ele falou, mas por que você vai pedir demissão? Eu falei, não, porque eu tentei fazer um estágio na empresa e a outra pessoa me disse que não vai ter condição de fazer. Esse cara virou para mim e falou uma coisa assim, falou, olha, preocupa em fazer o seu curso, não pede demissão, porque se eu não arrumar um estágio para você aqui na empresa, eu arrumo para você em uma outra empresa. Esse cara ele tinha sido dono de uma empresa que desenvolvia software, então ele tinha contato. Aí beleza, eu terminei de fazer o curso, saí de férias, depois eu não pedi para sair. Quando eu voltei, ele conseguiu me transferir para a área de TI. E aí, nessa oportunidade, eu tinha muita referência positiva mesmo dentro da empresa. A partir daí, foram passando, eu sempre me aprimorando, né, principalmente nessas questões de programação, de entendimento em lidar com as pessoas. Eu até te falo que desenvolver software não é apenas codificar, então é entender aquilo que as pessoas querem, entregar aquilo que as pessoas precisam de fato, para o seu serviço ser percebido, para ele ter valor, percepção dele, e fazer algo que tenha qualidade. E muitas das vezes a própria qualidade nem é aquilo para funcionar da primeira vez. É a sua disponibilidade para fazer e dar atenção ao cliente de forma que as coisas funcionem. E isso balizou minha carreira profissional. E eu fui percebido nessa relação com as pessoas e nas entregas que eram feitas, eu fui despontando naturalmente enquanto liderança para as coisas acontecerem. Aí a empresa sempre teve uma cultura de trabalhar lideranças e fui treinando,
sempre participei de diversos grupos gerenciais, até que eu assumi a gestão lá, e assim, então eu digo que a minha carreira, muito parte, foi criada dessa maneira. E até tem uma coisa que eles falam, a gente é necessário, não existe um dom na minha leitura para você desenvolver uma habilidade gerencial, mas você precisa de ter o comportamento e a vivência com as pessoas e o traquejo para tentar lidar e aprimorar isso com a técnica e treinamento. Então, assim, isso foi. E a partir daí, cara, para todos os lugares que eu fui, às vezes para atuar na parte técnica, eu fui sendo alçado à gestão. Por último, na empresa 1, por exemplo, quando eles me convidaram para vir para cá, eu vim com uma condição: eu não quero me responsabilizar por pessoas. Eu tinha decidido isso. Eu prefiro eu cuidar do meu trabalho, entregar nos prazos, fazer aquilo que tem que ser feito, só que passou, sei lá, passou um ano, eu já assumi a gestão de serviços, e passaram mais 2 anos, eu assumi a diretoria. Então, a oportunidade que surgiu, não que eu tivesse a ambição de aceitá-las, mas vale uma coisa aqui, até no tema aí, se a meritocracia existe ou não. Antes de pensar a respeito disso, minha pergunta é: o quão preparado você está? Porque se a gente for olhar a termo, o quão preparado para todas as oportunidades que estão batendo na nossa porta. São diversas, em diversos níveis, e eu posso até te dizer da minha carreira mesmo, desde lá de trás, quando eu trabalhava na expedição, até hoje na direção, o quão preparado eu estava para assumir uma posição. E aí eu até te diria que isso é além do mérito, porque da meritocracia em si, como termo, que eu acho que a gente poderia até falar mais um pouco a respeito disso. Mas que preparação eu busquei para que eu pudesse, no momento da necessidade, da necessidade latente, ocupar determinada posição. E aí muitas coisas são avaliadas. Em uma das empresas, por exemplo, eu estava fazendo um teste, eu já estava há um ano na empresa, eu estava fazendo um teste para assumir uma coordenação lá, que era responsável por toda a produção de software, arquitetura e engenharia de software, e eu estava fazendo o teste. E não tinha gerente de TI porque ele estava sendo contratado. E eu estava fazendo o teste para assumir essa coordenação. Nesse teste, a empresa que estava avaliando, ela me indicou para gestão, não para coordenação. Então, e aí é o que eu te falo da questão de estar preparado, de estar antenado, de estar ligado a aspectos técnicos. A gente aprende muita coisa técnica. É fácil, é simples de aprender a técnica para quem tem uma facilidade matemática, para o nosso caso, em tecnologia. Mas o quão preparado de fato você está para assumir outros desafios. E quando a gente está falando em assumir desafios, envolve pessoas, envolve entender realmente, envolve uma visão mais de futuro para aquilo que se busca. E se eu fosse pensar, olhando para trás, agora que eu sou um quase aposentado, eu posso dar entrada com o papel. Eu fico pensando, e as oportunidades elas estão surgindo a todo momento. Obviamente, o grau de esforço que a gente quer dedicar para entender alguma coisa e para ver o como que a gente pode utilizar esse aprendizado para construir algo, o quão mais preparado a gente estiver para isso, mais condição de competir por algo você terá. E aí, olhando, obviamente, as oportunidades elas surgiram aí na minha vida e eu considero que eu estava preparado por elas. E é por isso que eu discordo quando alguém me vira e me fala: você teve sorte demais.
não acredito que, ainda que eu tivesse sorte, ainda que fosse, vamos supor, mas o quão preparado você estava para usufruir da sorte que estava batendo na sua porta. Então, essa preparação, esse trabalho, que é árduo e ele é individual, na minha visão, na minha leitura, ele depende de fato daquilo que você está querendo buscar, ainda que sejam pequenas coisas, tá? Nem precisa ser grandes coisas, não. Você não é perdido. E aí, quando a gente fala, pô, mas essa ideia de meritocracia? Aí é sempre colocado no âmbito mais amplo, aonde, pô, peraí, como que eu vou tabular e olhar mérito se nem todo mundo largou no mesmo lugar? Né? Então, esse é o tipo de coisa. Por isso que eu não gosto de fazer discussão disso, mas eu te falo, eu penso que nós, principalmente com condições, e que eu me coloco nessa categoria, apesar de eu ter uma condição diferente da que eu tinha quando eu era mais jovem, o conhecimento e a disponibilidade daquilo que você quer é muito disponível. Mesmo lá atrás, a gente podia sair aqui e ir lá na biblioteca pública, ali no centro, sentar e estudar, e ler, e tentar desenvolver alguma coisa, e tentar pensar em possibilidades. Então depende muito dessa individualidade. Obviamente, quando nós estamos tratando dentro de um contexto de meritocracia, a pessoa pensa, pô, mas tem aquela pessoa que tem todos os estudos possíveis, tem todas as oportunidades possíveis? Tem, mas o que isso influencia a sua vida individualmente? Porque eu acredito bastante que a condição individual, você no seu pensamento, naquilo que você quer buscar, suplanta esse tipo de coisa. Eu comecei, quando eu entrei na faculdade, eu já estava casado e eu tinha um filho. Então, e eu já estava aí na área de tecnologia. Por condição, por escolhas minhas, mas o que eu falo é que continuou o mesmo grau de esforço para as coisas que eu estava buscando. Então, se você dizer assim, qual que a sua aspiração sempre foi ser diretor, ou, no caso, aqui tem um monte de siglazinha, tem CTO de uma empresa? Não, isso não foi minha aspiração. Mas quando apareceu a oportunidade, eu estava preparado para. Esse é o grau de importância. Porque, como eu disse, eu acho que as oportunidades aparecem para quando você está preparado também. Obviamente tem um monte de coisas nisso aí. O cara que indica, o cara que ajuda, não sei o quê, mas você quer ter uma carreira sólida, você quer fazer uma construção sólida e quer competir de igual para igual, depende de você. A gente tem altas discussões, eu tenho discussão com os irmãos a respeito disso, mas as condições pensa numa irmã nossa, por exemplo, que é professora e ela nunca teve oportunidade, e então o que você está dizendo é que se ela dedicasse mais, ela poderia. Eu, particularmente, penso, sim, mas eu tenho que observar alguma coisa. Ela está onde ela queria? Se sim, está concluído. Missão completa. Ela está onde ela gostaria de estar. E tudo é dado pelo limite daquilo que você quer e que você busca. Então, eu discordo de muitas coisas, de formas, de teste, aí para tentar avaliar pessoas, mas eu, eu, eu me considero assim que eu tive um esforço que foi considerável, tanto de absorção de conhecimento, de entender aquilo que estava no contexto da minha volta, e dentro da tecnologia, que é algo que eu gosto de tecnologia.
Já animei e desanimei trilhões de vezes, assim como todo mundo na tecnologia, mas uma coisa eu nunca perdi de vista, que é o seguinte, cara, eu estou fazendo alguma coisa para melhorar a vida de alguém. Melhorar a vida pode ser uma coisa simplesinha. O cara que fica ali fazendo aquele trabalho, digitando, entrando numa tela 100 milhões de vezes, porque o treco tá mal modelado. Pô, mas eu dei um rearranjo naquilo ali, eu melhorei a vida da pessoa. Não tem satisfação melhor para mim, enquanto desenvolvedor na área de tecnologia, fazer uma coisa e ver aquela coisa que você fez funcionando. Não tem maior gratificação do que isso, não. Entendi. E o meu sentimento a respeito disso, da área de tecnologia, era tamanho que, assim, eu, de verdade, nem me importava o quanto que eu recebia, não me importa, tinha satisfação de estar lidando com aquilo. Esse foi o meu caráter e até algo que me trouxe até aqui. Entendi, Nilo. Sensacional o seu ponto. Eu tenho uma dúvida sobre isso, que é o seguinte, eu fui anotando aqui, eu vou colocando aqui no caos aqui a sua fala, e um ponto me chamou a atenção, assim, do jeito que eu entendi, você foi de uma certa maneira ousado, quando você falou que então ia pedir demissão. Eu, particularmente, tive situações do mesmo tipo quando eu era mais jovem, em que eu, assumidamente aqui, não tenho o menor problema de falar isso, hesitei, tá? Então, tive escolhas em que eu fiquei na minha zona de conforto, e só depois que você envelhece que você consegue digerir isso melhor, né? Muito por conta dessa falta de ousadia, tá? Então, é um ponto que eu notei aqui. Você foi ousado, é um fato. Você viu que tinha um potencial, você acreditou nisso e falou, cara, para mim assim não funciona, então eu saio. E aí a história está contando, né? Você está aqui, é a história contando o resto da história. Como é que você vê esse ponto, assim, essa ousadia que você teve? Por que, que eu não tive essa ousadia quando eu tinha 14 anos e fui colocado no mesmo cenário? Assim? Que você acha que se deve a isso? É fogo dizer isso, mas eu tinha certeza do que eu queria. Olha, eu lembro que eu tinha certeza que eu queria lidar com aquilo. Eu não sei te explicar, mas eu sei te dizer que eu tinha que lidar com aquilo, que eu tinha que ir para a tecnologia, que era algo que eu queria. Assim, como eu tinha. E aí tem uma coisa que ela é interessante também, que eu sempre aprendi na minha vida a lidar com a escassez. E, e o que eu poderia perder se eu já tinha eu tinha vivido a minha vida até ali lidando com a escassez? O que mais eu poderia perder? Eu não tinha nada a perder, senão ganhar. Aliás, eu acho que eu só teria a ganhar. Obviamente, agora a gente é mais maduro o suficiente para poder fazer uma autocrítica disso, mas na prática é isso mesmo. Olha, eu vou te contar uma passagem a respeito de tecnologia. Lembra que Uhum. tinha, eu não sei se você se lembra, quando começou a computação aqui, lá em 80 e poucos, que tinha aquela data control, que Lembro, na escola, uma lembro. propaganda, Sim, sim. eu queria fazer aquele curso ali. Eu via na televisão e tal, mas a gente não tinha condição nenhuma minha família não tinha condição. Mas eu Uhum. lembro que eu fui na apresentação, convenci meu pai na época, ele foi comigo, eu devia ter, sei lá, uns 15, 14, 15 anos, ele foi comigo, a gente viu lá a apresentação dos caras, falando da computação, era o futuro, não sei o quê, e aí naquele dia o cara, depois que terminou, meu pai foi, participou e falou assim comigo uma coisa, você sabe que a gente não tem condição de fazer isso não, né? Eu falei, não, eu sei, mas pelo menos eu vi o que era. E eu já estava lá atrás, já era jovem. Aí eu lembro que um dia eu fui na casa de um tio meu, cara, não devia ser caro esse curso. Mas enfim, mas eu não tinha condição. É o cenário.
E eu fui na casa do meu tio, eu vi os livros no chão, todo rabiscados, os meninos. Aí eu fui e pedi para ele: você pode me dar esses livros aí para mim? Ele falou: não, pode levar. Eles fizeram o curso, eles não gostaram, não. Eu levei para mim. Eu lembro que eu ficava lendo aqueles livros e repetindo os programas. E eu era novo, então, assim, e eu já tinha certeza naquilo do que eu queria. Quando eu vi a oportunidade, e transpondo para a época na empresa, cara, eu sabia o que eu queria, eu sabia o que eu queria buscar nesse sentido. E talvez por eu, igual estou te dizendo, ter lidado mesmo com a escassez, não tem problema nenhum de dizer, a gente passou por muita dificuldade, muita. É, eu tinha certeza que o caminho era estudar, porque é o que minha mãe fazia questão que a gente fizesse a vida inteira. Uhum. E quando eu vi essa oportunidade, cara, eu nem falo com você que é ousadia, não. Cara, era o meu sonho ali. E que dependia de mim, e que eu ia procurar, e que eu ia batalhar, e que eu iria atrás. É isso. Entendi, E, entendi. e assim, não que eu vou julgar tudo para o alto. Não é, talvez tenha sido uma das primeiras grandes decisões que eu tomei em querer buscar o que a gente acredita, o que eu acreditava em termos de sonho, né? E ó, e nunca me frustrei, tá? É o que conecta a minha próxima pergunta, assim. Você carrega algum fantasma disso, assim? Tipo, você é de onde mesmo? Assim, originalmente, o seu BH, BH, mas o bairro? bairro São Francisco ali. São Cara, eu Francisco. morei no São Francisco aqui, é, não é besteira. Na minha casa não tinha nem saneamento básico, nem água encanada até os meus 13 anos. Não tinha Tá água, lá. a gente tomava banho de bacia. Pegava água, tinha cisterna, pegava água na cisterna, esquentava a água no fogão de lenha. E apesar de em todas as casas terem, mas a nossa condição era uma condição de fato muito. A gente era bem pobre, e, apesar de ser uma família grande, apesar de ser muita gente. Mas depois, quando a gente foi crescendo, é óbvio, são mais pessoas trabalhando e a condição mudou. Mudou, não para se tornar rico, mas mudou no sentido da gente conseguir ter o básico, né? Eu vou te dizer assim. Uhum. Minha mãe sempre fez questão que a gente estudasse. Sempre, sempre. Ela sempre fez questão. Pelo menos até formar. Então, Engraçado que eu tô escutando a palavra mãe em quase todo mundo que eu entrevisto. Tô sentindo um padrão assim, sabe? Mas fica para um próximo assunto. Mas todo mundo que eu venho entrevistando vem citando a mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Tô sentindo um cara, certo padrão nesse mosaico aí, cara. é porque eu sou uma pessoa. Nós temos que olhar o contexto histórico. Ok. O contexto histórico ele está muito associado a isso. A mãe cuida dos filhos, Uhum. né? E isso é algo que a gente tem que levar em consideração também. Uhum. É isso. É por conta disso que se você está entrevistando pessoas mais ou menos dessa idade, então você vai ver que é muito por conta disso. Porque é o que eu faço questão dos meus meninos estudar. Então agora a coisa modifica, né? Mas deve ser por conta disso. Mas e como eu te Entendi. disse, então ao tomar a decisão, eu acho que nós somos construção de tudo aquilo que a gente passou. Obviamente, quando a gente tem algum trauma, qualquer isso também pode ter agravamento. Eu não considero que eu tenha tido algo nesse nível, apesar de saber hoje, quando você é criança, você não tem noção da precariedade das coisas. Você só consegue perceber isso quando você forma um discernimento. Então, então acho que isso também diz muito daquilo que a gente forma enquanto caráter, sabe? Entendi. Entendi. Faz sentido. Ah, partindo já para o final da nossa conversa aqui, Nilo,
Cara, eu tô escutando um eco, não sei se é comigo ou com você. Tá de Não é boa. comigo. Tá bom, então me parou. Pode Você ser. tem, você tem alguma mágoa, assim, alguma angústia de ter saído da condição que você saiu? Porque o Mano Brown costuma dizer que a galera só vê o carro que você dirige, né? E aí não quer saber que você começou ontem desde os 12 anos de idade. Você tem alguma coisa disso, cara? Ou não? Isso para você é uma página virada? Você acha que, cara, sair de onde eu saí é isso mesmo e daqui para frente? Eu tô dizendo isso porque eu tô compartilhando isso com as pessoas, tá? Eu tenho alguns fantasminhas que me acompanham, assim, sobre ser de onde eu sou e por aí vai. Para você é tranquilo, cara? É resolvido? Tá de boa, cara? E bola para Cara, fora? eu não tenho mágoa, não, mas eu posso te falar uma coisa que tem me incomodado agora. Entendi. O que que eu estou fazendo para que dê condições para que outras pessoas também consigam avançar? Isso é coisa que eu tenho pensado. Penso bastante. Em contrapartida, essa autocrítica que eu acho que individualmente deve ser feita é o quanto eu quero. Não adianta individualmente cada pessoa quer. Não adianta eu tentar querer mudar aquilo que não vai ter receptividade, né? Então isso eu também tenho pensado bastante e até em diversos aspectos. Cara, eu sou pé vermelho, sou preto e entrei numa loja para comprar um carro, o cara, eu estava olhando, tinha um exemplo bobo, bobo, entrei, mais ou menos bobo, entrei na loja para comprar um carro, eu e minha esposa, aí eu estava olhando o carro que eu queria, e o vendedor, eu falei, quanto custa esse carro aqui? E o vendedor falou, não, esse carro aí é muito caro, entendeu? Então, aí eu fico pensando, pô, peraí, eu tenho uma condição agora, eu sei que isso tudo acontece no contexto, mas o que eu, de fato, estou fazendo de maneira a fazer com que as pessoas desabrochem aquela vontade, queiram, vou usar o termo, igual eu vou pedir demissão, se jogar em busca daquilo que ela realmente acredita que é o potencial dela. Então, hoje eu, enquanto diretor, e eu converso com várias pessoas, até jovens, e aconselho, eu sinto que eu deveria fazer mais. Eu não tenho mágoa daquilo que está lá atrás, nem de onde eu vim, não. Nem Uhum. das coisas que eu fiz, nem daquilo que eu aprendi, nem das horas que eu gastei estudando. Não adianta me olhar agora e tentar me medir com a régua do agora. Pode ser que eu Uhum. tenha mudado em alguma condição, mas olha o que foi essa trajetória. E olhando o que é lá atrás, a única coisa que eu posso te dizer é: não tenho mágoa de onde eu vim, eu estive no lugar adequado, com a família adequada, com as pessoas adequadas, com os problemas adequados, com as dificuldades que a vida impôs para eu conseguir dar uma valorização agora. É a construção da gente. Mas eu olho o presente. O presente eu tenho me questionado. O que eu estou fazendo de fato para que eu consiga fazer com que as outras pessoas desabrochem, mesmo tendo em vista que isso depende do querer individual. Mas esse tem sido meu questionamento. Muita gente fica na rede social, manda coisa, fica tentando brigar na rede social. Eu sou um observador aí nessa história. Não gosto de interagir muito, não. Gosto de analisar. Mas eu fico pensando, gente, cadê a prática? Eu sou da vida prática. Eu lá atrás, quando era novo, acordava de manhã, ia no lixo, em frente à empresa, lá aquela ença, caçar uns cobres para comprar um pão para me comer. O que eu estou fazendo para mudar isso? Porque isso eu acho que para cada um que alcançou determinado, teve um certo grau de sucesso ou está em uma posição qualquer de sucesso, nós deveríamos pensar assim, senso prático.
Como que a Entendi, gente trabalha esse centro prático? entendi, né? Faz sentido. Cara, penúltima pergunta. Que conselho você deixa hoje? ah, eu sei que conselho, se fosse bom, ninguém daria, né? Essa frase é clichê, mas é verdade. Mas, cara, muitas pessoas jovens procuram referências, né? Assim. E eu, particularmente, apesar de não precisar aqui me delongar, eu acredito que Bill Gates, Steve Jobs da vida são pessoas, claro, estão nos livros, mas eu acho um pouco distante. Isso que foi um dos impulsionadores de eu fazer esse projeto. Então, eu comecei a olhar o que estava mais do meu lado, de pessoas, não vou nem dizer bem-sucedido, porque isso pode entrar em juízo de valor, mas pessoas que realmente remontaram a sua história, né? Que conselho que você deixa, cara, do cara que não tinha dinheiro para comprar algo e hoje o cara ser diretor de uma empresa que atua no mundo inteiro? O que você deixa de conselho para quem for buscar isso? A primeira coisa é que o seu potencial está dentro de você mesmo. Então, depende de você. O desenvolver também depende de você. O quanto que você está interessado mesmo em algo. Às vezes a gente dá vontade de desanimar, de fato. Só que se a sua vontade é maior, te dominou, não vai existir desânimo. Você pode dar uma fraquejada aqui, mas você sabe que você tem que buscar ali adiante. Não existe facilidade, não existe atalho. Não existe atalho na vida. Você, isso é fato. Você pode até ter uma facilidade de aprendizado de algo, é uma facilidade sua, individual, conquistada. As pessoas se agrupam, as pessoas se contagiam. Isso é verdade. Você contagia as pessoas pela sua vontade. Portas se abrem, portas se fecham, mas você é percebido pelo aquilo que você constrói. Então, eu diria assim, a mensagem que eu deixo para as pessoas é: o seu potencial ele está aí dentro e ele depende de você. Então, se ele depende de você, faça o máximo que tiver a seu alcance. Não se importa em tomar decisões arriscadas, de largar tudo, nem se importa, porque se for em prol de algo que você está buscando de fato, que você acredita de fato, você vai conseguir. Eu realmente acredito bastante nisso. Boa, Nilo. Última pergunta, cara, para a gente fechar aqui. Sensacional esse bate-papo. Qual que é seu elemento raiz? Qual é o elemento raiz do Nilo? Elemento? Qual que é seu elemento raiz? Cara, eu eu, 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 eu não sei nada disso, mas se eu fosse analisar um elemento, eu falaria terra. Pô, Se mas esse é cara, o elemento. pergunta mó Nesse. filosófica. Pergunta mó filosófica, pô. Hum, Terra, fogo. Qual é esse elemento raiz, assim? O que que... Eu sei que você... Eu te conheço um pouco, eu sei que você não é muito fã dessas viagens de designers. Mas se você fosse resumir em uma palavra elementar, o Nilo, o não, que mas que... você está falando disso, eu estou falando de outra coisa. Eu Não, falei não, para não. você, eu tô te... O que que tira, Por o que quê? que te tira da cama? Minha programação. Deixa eu te interromper, desculpa. O carro que o cara falou para você que era caro, qual que foi o desfecho dessa história aí? O que aconteceu? Eu comprei um Fusion à vista. Tá bom, é só para eu... É porque ficou faltando um pedaço aqui. Obrigado. Então, Mas voltando. Qual que é o seu elemento, qual que é o seu elemento raiz? Eu gostei de saber que é eu, terra, tá? Foi não, bem o que interessante. eu tava te explicando isso, por quê que eu falei com você. Existe e aí falando de filosofia mesmo, Tá bom. eu enxergando as coisas enquanto transição. Transição. A transição, ela, ela pode ser aparentemente rápida, mas ela mesmo para ela ser rápida, ela teve que chegar naquele momento. Então, pequenas coisas vão acontecendo na observação.
até culminar em algo final. E é por isso aí que eu quis dizer nesse sentido. Interessantíssimo. Agora, Interessantíssimo. nada, e até falando em velocidade, todo mundo starta de um zero, até pela velocidade. Né? Mas do ponto de vista de usabilidade, de design das coisas aí que estão associadas a isto, eu sempre advogo a simplicidade. Sempre. Se uma coisa ela é muito difícil para fazer, então... Oi? Seu elemento raiz é a simplicidade. Simplicidade. Olha, simplicidade não quer dizer que seja banal. Tá? Pega aí como exemplo. Nós temos que ter uma condição de falar para todos os públicos. Existe uma complexidade nisso. Transformar algo para ser simples tem uma complexidade nisso. Tem uma complexidade de entendimento, de realmente entender o que se deseja, qual é o objetivo de se fazer isso, como que a pessoa interage com aquilo, com um elemento, com uma tela, com um software, com um hardware, com um dispositivo, não interessa. O fato é o seguinte, tem que ser universal. Para ser universal tem que ser simples. Esse é o fato. Ele tem que ser universal para mim. Se ele é universal, ele vai funcionar independente de faixa etária, independente... ele não tem restritor. Ele é simples. Ele é universal. É isso. Ele é simples. Boa. Para finalizar de verdade agora, porque eu sei que você tá apertado de horário. Minha aula é 7 horas só. Sabe o que estou te fazendo a aula? Entrei no mestrado agora, né? Okay. Aí eu, só rapidamente falar disso, eu fiz mestrado, todas as disciplinas isoladas do mestrado. E agora entrou aí na época de pandemia, e a gente está dentro de casa aqui, que você já ganha, de cara você ganha 2 horas. Ou você doa 2 horas para a empresa. Ou você ganha 2 horas. Mas enfim, você tem 2 horas a mais. Aí, nessa pandemia, eu fiz todos os cursos da MongoDB Academy. Aí, eu estava igual a Forrest Gump, e lá na empresa a gente usa Mongo. Então, aí eu comecei a saber o que é aquilo ali, eu comecei a fazer algumas perguntas pro pessoal. Aí, cara, mas e aí? Tá, beleza. Aí eu já vi aí eu vi a possibilidade de melhoria naquilo que a gente não estava fazendo tão adequado. Aí eu aproveitei que eu estava estudando isso, eu fui, tá, já que a gente usa uma outra tecnologia, deixa eu aprender isso também. Eu aprendi lá como que funciona as MQTT, as filas dentro da Amazon e tudo, aí eu aprendi aquilo lá. Uhum. Aí eu falei, deixa eu ver como é que a gente está fazendo. Aí eu descobri. Aí eu vi que eu poderia aplicar aquilo que eu aprendi, e aí eu decidi fazer uma coisa, nesses 2 contextos. Falei, cara, eu vou falar para quem está comigo também aprender, porque se eu não estou fazendo nada aqui, estou aqui e estou gastando essas 2 horas minhas com isso, aí eu vi que, eu comecei a fazer o mestrado e não parei, não concluí ainda, porque eu tenho que fazer as disciplinas obrigatórias. Aí eu fiz a aplicação, fiz a prova, passei e tal, aí entrei, agora estou com o meu plano aí eu só tenho que fazer 4 disciplinas e o resto é fazer dissertação. Estou muito tendendo a trabalhar com conhecimento organizacional, como que a gente pode compartilhar o conhecimento dentro das organizações. Então, assim, estou tendendo a lidar com isso. Aí agora, então, eu entrei no mestrado. Sensacional. O fato é o seguinte, a gente tem que estar sempre aprendendo alguma coisa, né? Não tem jeito, sei lá, essa inquietação ela é importante. Mas a inquietação no nível de uma pergunta, né? A gente sempre precisa de ter a pergunta na cabeça. E agora? E agora? Vou ficar só jogando GTA V? Inclusive, você está sumido lá, pô. Você está sumido lá do...
Tô jogando. Tô jogando um jogo bom para dar PC Build Simulator. Que é isso, cara? PC Building Simulator. Depois você pesquisa. Ai, lá vem, pesquisa cara. na internet. PC Build de montar PC, cara, de montar computador. Para com isso, cara, vai sossegar. Cara, esse mestrado seu, você vai ser um professor? Você vai largar toda essa mesa que você tem na sua sala e todo esse conforto e vai para a sala de aula ensinar as pessoas? É isso? Não. Eu não sei. Se eu tiver que ensinar, eu quero ensinar na base, Júlio. Mas eu quero pensar em uma coisa assim. De repente eu procuro hoje em algum lugar, lá bem distante, onde eu consiga levar alguma coisa para as pessoas para fazer diferença. Eu não quero. Não eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer. Cara, tem talento demais. Uhum. E tem as pessoas que querem demais. Entendi. Em diversos aspectos, cada um tem história e tudo mais, mas se eu puder agregar. Sensacional. Sensacional. Ô, Nilo, você tem 30 minutinhos para descansar, para você entrar já na sua aula, cara. Muito, muito obrigado pelo papo, brother. Eu vou te, claro, bucar daqui. Bucar, eu aprendi a falar essa expressão agora. Fazer o quê? Falei, bucar. Cara, eu escuto bucar. Bucar é agendar uma reunião. E a pessoa falou comigo assim, eu vou te bucar. Aí eu fingi, entendi, né? Tá bom, me buca lá. Uhum. Depois que eu fui ver que bucar era agendar, cara, a reunião, falei, Jesus Cristo, cara, onde é que nós vamos parar, bicho? Mas tá bom. Eu vou te bucar daqui a alguns meses pra gente poder ter um outro papo, pra ver o que nós falamos aqui, né, cara? O que você acha? Vamos ver se a gente teve uma consistência, né? Vamos ver, cara. Pode mandar um time capsule. Você sabe que eu tenho um caderninho de expressões startupeiras, né, cara? É sensacional. Deixa eu te contar um negócio. Ele vai virar um pôster, cara, de expressões. Deixa eu te contar. Eu vi quando começou a pandemia, lá para metade, mas quando as pessoas estavam todas em casa e tal, o pessoal mandou para mim uma foto de como que eles estavam fazendo as reuniões presencial. Olha só, vai escutando. Os caras entraram no Red Dead Redemption 2, sentavam em torno da fogueira e ficavam conversando. Que sensacional, cara! Foi o mais doido que eu vi. Sensacional! Em volta da fogueira é sensacional. Que isso, eu tenho que anotar. Eu vou sugerir isso para minha squad, que eu faço parte de uma squad. Red Dead Redemption. Red Dead Redemption 2. Em volta, eu tô jogando. Eu tô com as dificuldades lá para ficar catando flor, que negócios, mas tá legal. Mas você já terminou a história do Arthur? A história eu terminei e fiquei muito triste, né, cara? Não vou dar spoiler. Mas você tava bom ou você tava mal? Eu fiz os dois. Eu fiz o bom e cara, depois fiz o é muito triste ele morrer na pedra, cara. Não, dá uma cara. Dá uma raiva danada do Dutch. É muito triste, cara. E assim, teve gente que ficou furiosa mesmo, né, com o fim dele, assim. Você se apega ao personagem, né, cara? Mas vamos guardar esse papo, porque tá na lista aqui, game, gestão, cara. Tem muita coisa aqui, Nilo. Cara, brigadão de verdade mesmo, Nilo. Pode ser daqui a pouco. Obrigado, O próximo tá sumido. Tô nada, tô aí. Vamos marcar esse papo depois do Red Dead Redemption, volta da fogueira. Show, vamos juntar a galera aí, a gente vai pra lá. Estamos pescando e trocando uma ideia. Beleza, Nilo? Valeu, falou. Um abraço, brother. Até mais. Até mais. Valeu, tchau.